Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Eu quero começar o programa de hoje, Balanço Geral, com uma pergunta para as autoridades da segurança pública aqui do nosso estado, Paraná. O que está sendo feito para combater a onda de violência em Curitiba e região metropolitana? Qual vai ser a reação enérgica, melhor dizendo, eu fico até emocionado quando falo desse assunto, porque eu estou realmente assustado com a onda de violência que estamos passando. Mas qual a reação enérgica, inteligente, planejada das polícias civil e militar para combater essa violência covarde pelas ruas das nossas cidades? Curitiba, região metropolitana. Ontem à noite, uma chacina no bairro Portão deixou nada menos que 4 mortos. Uma criança de 2 anos, outra de 6 anos e um casal. E ainda, um bebê e outro casal por pouco, mas muito pouco, escaparam da morte. Os bandidos estão cada vez mais ousados e cruéis. E o pior, o alerta que nós estamos fazendo é que pessoas inocentes estão morrendo. E a pergunta que eu deixo nesse começo de programa é: até quando? Eu pergunto, até quando a gente vai conviver com essa violência? Nós vamos trazer o caso do Portão. Vários detalhes, as nossas equipes estão trabalhando em cima disso. Gente, 2 crianças morreram. Nós estamos desde o começo do ano falando dessa situação aqui no BG. Parece que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Quem deveria ver? Eu vou falar ao vivo agora com a Thaís Travessoli, que traz novidades sobre a chacina do Portão. A Thaís ficou frente a frente com a Chayane, a mãe do pequeno Christopher, de 7 anos, que morreu no tiroteio. Essa mãe estava em estado de choque. Não poderia ser diferente. Mais informações com a Thaís Travessoli nesta terça-feira. Chega mais, minha amiga, seja bem-vinda. Oi, Jason, boa tarde, né? Bom início de terça-feira para quem está acompanhando o Balanço Geral. Claro que com essa notícia muito triste, mas nós vamos informar aqui no Balanço Geral. Ontem nós já trouxemos aqui no BG esse tipo de ação dos criminosos, de parar o veículo do lado e aí balaço, vários tiros nas vítimas. Aconteceu de novo, dessa vez aqui no bairro Portão, em Curitiba. Como você disse, Jason, fiquei frente a frente com a Chayane, ela que é a mãe do Christopher Augusto Vaz, de 7 anos, a criança, uma das crianças que morreu nessa chacina. Ela não teve condições de gravar, mas fiquei frente a frente com ela. Essa mãe, Jason, está em estado de choque. Chegou agora há pouco aqui no IML de Curitiba, ela está com o braço ferido, com 3 balas, inclusive, no braço. Essa é a informação dos familiares, e mesmo assim ela foi liberada para poder vir aqui até o IML para fazer a liberação do corpo do filho, do Christopher, de 7 anos. Teve que ser amparada por parentes e entrou no necrotério aqui com cadeira de rodas. Temos 2 famílias envolvidas neste caso, nessa chacina, Jason, para quem está em casa poder entender. Essas 2 famílias, Chayane estava junto com o marido, o Ivan, que estava conduzindo o veículo Palio branco. O Ivan é aquele homem que aparece correndo nas imagens de câmeras de segurança e que vai até o mato. Ele sobreviveu e a Chayane também sobreviveu. O filho dela, de 7 anos, filho da Chayane, o Christopher, não sobreviveu. Aí temos outra família nessa história que também estava dentro do veículo. O casal que morreu, Anderson Olímpio Bueno Miranda, de 28 anos, a esposa dele, Bruna Bispo Dias, de 20 anos. Eles estavam casados há mais ou menos 2 anos, Jason, e juntos estavam neste veículo. O filho da Bruna é um menininho de 2 anos, o Guilherme Bispo, que também morreu. E tem um bebê nessa história, que é o filho do Anderson com a Bruna, um bebezinho de 6 meses. Ele está internado, é o Alisson, passou por uma cirurgia agora há pouco no Hospital Evangélico, levou um tiro na perninha, um tiro que saiu pelo pezinho desse bebê. E agora há pouco, inclusive, nós informamos, passamos alguns contatos para a mãe do Anderson. Afinal de contas, é o netinho dela. Então a família agora começa a fazer uma conversa com o Conselho Tutelar, com o pessoal do hospital também, para poder ficar com essa criança, Jason.
Thaís Travessoli, obrigado pelas primeiras informações. A Thaís está acompanhando o lado das famílias. E agora eu quero chamar o Daniel Santos, porque a polícia já sabe que a família, que a princípio seria o alvo inicial dos atiradores, né? Por favor, pode deixar o texto anterior. O Daniel, se ele não estiver pronto, a gente já chama o Daniel, mas eu quero terminar. Quero dizer para você que a polícia já sabe que a família, que a princípio seria o alvo inicial dos atiradores, mora em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. É possível, inclusive, que os assassinos soubessem. E aí é que está o detalhe, que a gente fica preocupado, porque os bandidos estão sendo cada vez mais cruéis nas suas ações. É bem possível que eles sabiam que haviam crianças dentro do carro. E mesmo assim, sem dó nem piedade, abriram fogo contra essas famílias. Nós acompanhamos o caso durante a madrugada. Eu já vou explicar melhor para você quem são essas pessoas. Pode rodar a reportagem. Um carro para ao lado do outro. Os ocupantes do automóvel que se aproxima atiram. Um deles, passageiro do banco traseiro, desce e dispara mais uma vez. A ação durou apenas 20 segundos. Tempo suficiente para atingir uma família inteira. 6 pessoas foram baleadas. A gente estava na sala de casa, né, assistindo televisão e começou a ouvir os tiros. A princípio a gente ficou em dúvida até se era fogos, né? E a gente escutou um grito de uma mãe pedindo ajuda. Vários tiros. Foi assustador, assim, foi muito tiro mesmo. De perto, o número de tiros assusta e chama bastante a atenção. Dos 7 que estavam no carro estacionado na rua Pinheiro Guimarães, no bairro Portão, em Curitiba, apenas um bebê de colo sobreviveu e não ficou ferido. 2 crianças também foram atingidas. Uma delas morreu a caminho do hospital. Um casal não identificado na cena do crime morreu antes da chegada de socorro. Nessa noite, um veículo saiu do município de Campo Largo, junto com 7 pessoas no interior, um veículo Palio. Na sequência, ao chegar aqui no bairro Portão, no município de Curitiba, um veículo Ford Ka emparelhou com esse veículo Palio e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Não sabemos as razões, os motivos que levaram a uma situação tão bárbara quanto esta, principalmente por conta de envolver 3 crianças ali, choca bastante e traz uma situação bastante conflitante na questão da criminalidade. 4 horas depois, o número de vítimas fatais da chacina aumentou para 4. Isto porque, aqui no Centro Cirúrgico do Hospital do Trabalhador, uma criança de aproximadamente 2 anos também não resistiu. A situação das 2 vítimas era delicada. As 2 foram baleadas principalmente na cabeça. Em outro ângulo, a câmera de segurança mostra a fuga de uma das vítimas. Os autores vão atrás e descem do carro. O homem que aparece correndo nas imagens fez exatamente este caminho. Ele se escondeu neste matagal. Ainda foi procurado pelos atiradores, mas não encontrado. Ele só voltou até o local após a chegada de policiais militares. O jovem de 21 anos era quem dirigia o Fiat Palio. O motorista é Ivan Ribeiro Tojinski, de 21 anos, que conta com passagens pela polícia. Ele também foi ferido, mas está fora de perigo. Repare que após a fuga dos assassinos, esta mulher desce do Palio. Trata-se de Chayane Cristina Cânia, de 29 anos. Ela retira o filho do banco de trás e se afasta do carro. Baleada no braço, ela entregou o filho para Juliana, moradora do bairro. Meu marido saiu aqui fora e ela estava com o filho nos braços e colocou aqui no chão e ele começou a monitorar, meu marido, os batimentos e a gente começou a chamar SIAT, SAMU, polícia, porque daí a gente viu que tinha outras pessoas baleadas dentro do carro, tinha um bebê chorando e começamos a pedir ajuda. A mãe chegou a falar alguma coisa? A mãe não falou nada, ela só comentou que ela só pedia ajuda, ela dizia que perguntava se o filho dela estava vivo, mas ela não comentou nada, assim, ela não falava nada do que tinha acontecido, que ela estava assustada, que ela não sabia o que aconteceu. O bebê é este que aparece no colo do tenente da Polícia Militar.
Mais calmo, ele foi entregue ao conselho tutelar. E essa criança, graças a Deus, não havia sido atingida. Embora ela tivesse surgido sangue, não era sangue dela. Era sangue, ela estava bastante assustada e após um tempo ela conseguiu se acalmar e com a ajuda de uma popular, de uma moradora na região, que é mãe, ela conseguiu acalmar a criança e a criança agora será adotada ali, o encaminhamento dela para assistência social. Cenas de violência que dificilmente serão esquecidas pelos moradores. Deixei minha filha e meu filho dentro de casa, o policial pediu ajuda com o bebê que não parava de chorar, se alguma mãe podia ficar com ele no colo, que não aconteceu nada com o bebê menor. A gente ficou até agora há pouco quando o conselho tutelar levou. Estava chegando no trabalho, logo que eu cheguei, entrei para dentro de casa e a gente escutou os tiros. E foi onde que a gente acabou se agachando, né? Que a gente não sabe da onde vem, né? Então... Mas é uma coisa que nunca aconteceu. É a primeira vez que eu vejo aqui na região, aqui onde eu moro. O pai mora aqui há muitos anos. A região é tranquila? Bem tranquila, bem tranquila. Boa tarde, Jasso. Boa tarde, doutora Márcia, toda a equipe do Balanço Geral, ao vivo aqui da Divisão de Homicídios da capital. O delegado Tiago da Nóbrega, que está investigando esse caso triste da chacina no bairro Portão. Delegado, quais são as informações que a polícia já conseguiu levantar nessas primeiras horas de investigação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente, aí uma tragédia. 2 das crianças já vieram a óbito. O casal que foi morto no local ainda não foi qualificado. Temos apenas os primeiros nomes deles. Seria o casal Anderson e Bruna, tá? Até o momento não compareceu nenhum parente para que a gente possa aí formalizar a qualificação desse casal. Outro casal, por sorte, sobreviveu. Eles tiveram aí, sofrendo disparos de arma de fogo, porém não estão em estado grave. Já conseguimos aí, inclusive, ouvi-los, tá? Uma das crianças, filho desse casal, criança de 7 anos, veio a óbito também. Então a gente deixa aqui nossas condolências para as famílias envolvidas, porque quando envolve criança é difícil, né? No carro dos atiradores. E assim, a gente vê nas imagens que teve uma pessoa na frente, outra atrás, em algum momento até saem do carro. Quantos eram os atiradores? Isso, pelo que a gente conversou com as vítimas, eles não souberam precisar exatamente, porque foi tudo muito rápido, tá? Eles estavam parados ali no local, visto que as vítimas fatais, o casal, estava aguardando a chegada de um conhecido, eles apenas encostaram o carro para aguardar a chegada aí desse suposto conhecido, quando então emparelhou esse veículo Ford Ka. Segundo as vítimas, eles visualizaram cerca de 3 pessoas no veículo, 2 no banco da frente e 1 no banco da trás, e que o do banco de trás teria aberto os vidros e efetuado os primeiros tiros. Então eles visualizaram 3 pessoas, pode ser que tenha mais, mas a gente tem aí no mínimo então 3 pessoas envolvidas nessa barbárie. Qual é a relação das vítimas com Santa Catarina e Campo Largo e por que elas estavam ali no bairro Portão naquele horário, delegado? Isso, as vítimas não residiam aqui em Curitiba, tá? Vieram da região metropolitana. O casal que sobreviveu estava apenas dando uma carona para o outro casal que veio a óbito. Eles são ali da região de São José dos Pinhais, não residem em Curitiba, tá? Apenas pegavam uma carona e aquele local seria um ponto de encontro que ele precisava. Ele até pagou a gasolina para o outro casal os transportarem até aqui. De encontro para? O casal que pediu carona disse que precisavam resolver um negócio com uma outra pessoa que marcou aquele local como ponto de encontro. Então, possivelmente, armaram, sim, uma emboscada, tá? Os alvos que foram mortos, acredito que eles, sim, eram os procurados pelos atiradores. Infelizmente, como o carro estava cheio, todos foram alvejados. Nós tivemos aí crianças mortas. Por sorte, esse casal aí sobreviveu e uma das crianças, acho que com cerca de 1 ano, acabou também sobrevivendo, está num abrigo nesse momento, até porque não temos ainda a qualificação de seus pais para identificar seus parentes. Mas tudo leva a crer que nós estamos aí vivenciando uma guerra entre facções, tá? Nós já temos aí suspeitas, tem várias investigações em andamento. A gente não pode adiantar aqui muitas informações para não atrapalhar as investigações, mas nós estamos sim vivenciando uma guerra de facções envolvendo aí não só Curitiba, como região metropolitana, cidades do interior, cidades do litoral.
não descartamos aí o envolvimento também de criminosos vindo de outros estados. Então, o pano de fundo pode ser, de fato, a questão das drogas e de facções criminosas, é isso, doutor? Isso, são guerras entre facções que infelizmente estão querendo aí avançar para nossa cidade de Curitiba e região metropolitana, estão querendo aí dominar pontos para expandir aí o comércio de entorpecentes. E, infelizmente, eles estão agindo dessa forma. Eles matam pessoas, dão tiros aí aleatoriamente. Nós tivemos aí essa chacina agora, tivemos outros episódios aí com várias vítimas. Então eles dão tiro a esmo, sem qualquer critério, né? Demonstrando aí que são destemidos, demonstrando que não tem aí menor zelo pela vida humana ou respeito pelas leis. Doutor, ali na carona, qual era a relação do casal falecido para o que sobreviveu? Eram amigos. Eles eram amigos, eles residiam próximo, eles se conheceram há mais ou menos um mês e acabaram aí criando um vínculo de amizade. E essa não foi a primeira, acho que foi a terceira vez que eles davam uma carona para esse casal a Curitiba. Então não foi um negócio esporádico, não foi algo estranho. O casal falou, não, eles pediram mais uma carona e vão pagar a gasolina, tudo bem. Tanto que colocaram as crianças dentro do carro como se fosse um passeio, né? Se tivessem aí qualquer ideia do que isso pudesse acontecer, jamais colocariam aí crianças em risco. Nós temos quantas facções? Um telefonema que foi feito minutos antes dos tiros, né? Esse telefonema foi feito por um desses homens que morreu. Isso, ele ligou para possivelmente esses atiradores, teve esse contato que tem essa ligação direta com essa outra facção criminosa, enfim, esse grupo que é suspeito. Isso, a gente acredita que o casal que morreu marcou ali um encontro com indivíduos que a gente desconhece, e esse casal, possivelmente o homem que morreu, fez contato previamente e passou a sua localização para o interlocutor. Então a gente acredita sim que a pessoa com a qual a vítima do sexo masculino fez contato esteja envolvido, armou aí uma casinha, uma emboscada, e naquele local acabou praticando a execução. Delegado, quantas facções? A gente fala em guerra de facções, mas quantas nesse momento, pela suspeita? Nós temos aí, infelizmente, diversas facções conhecidas, facções aí de médio e grande porte, que estão se expandindo, algumas há algum tempo aqui já no nosso estado, outras vindo de outros estados e que estão aí crescendo também, mas a gente não pode, nesse momento, precisar. Mas que nós temos aí conhecimento de uma guerra atuante no momento, envolve aí duas facções. Doutor, o carro foi encontrado queimado nas proximidades. De fato, já é possível afirmar que é o Ford Ka utilizado pelos atiradores? Sim, a gente tem já essa certeza, tá? Que o carro é o carro utilizado pelos criminosos. E essa é até uma característica, né? Que eles estão fazendo com certa frequência nos últimos tempos, de pegar carros aí, produto de furto, roubo, que são encomendados especificamente para esse fim, para praticarem aí homicídios e, na sequência, queimam o carro para evitar qualquer tipo de vestígio, para evitar que a gente possa aí, através de uma perícia, identificá-los. Jasson, volto com você e a gente continua aqui acompanhando a entrevista coletiva. O delegado falou do carro, Daniel Santos. Obrigado, boa tarde para você. O delegado falou do carro. O carro usado no crime foi encontrado. O delegado falou que é o carro. Até então a gente não tinha essa informação, mas tínhamos como suspeita que o carro que foi queimado seria o carro utilizado no crime, que foi encontrado a 2 quilômetros do local da chacina. É um modelo parecido com o que aparece na câmera de segurança. E o nosso Marcelo Borges trabalhou muito nessa madrugada. Pode rodar. A 2 quilômetros do crime, já no bairro Campo Comprido, os assassinos incendiaram o carro que aparece nas imagens com os autores atirando na família. Aqui, de acordo com moradores, eles atiraram no veículo, depois espalharam combustível e atearam fogo. O veículo ficou ao lado de um comércio. Por pouco, um supermercado de uma família não foi destruído pelas chamas. A Inês, dona do comércio, contou que o imóvel não foi atingido pelo fogo. Se fosse o pessoal ajudar aqui, a população aqui, eu acho que tinha pegado fogo. Mas graças a Deus,
Deus é maior, cuidou. O objetivo talvez apagar qualquer indício que liga os bandidos a esse crime? Há essa hipótese que será trabalhada de forma mais detalhada pela Polícia Civil. O que tudo indica, pode ser que seja o veículo que efetuou os disparos nesta localidade no bairro Portão, tendo em vista que se trata de um veículo Ford Ka, na cor branca, o qual chegou no local, não se sabe se bateu ou se foi incendiado, porém o que se constatou é que ele está queimado no local na área do 12º Batalhão. O carro passou por perícia já durante a madrugada. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa busca imagens de câmeras de segurança com o objetivo de identificar quem abandonou o carro.